Boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo na gravação. Hoje, dia 26 de abril de 2025. Estamos iniciando aí mais um JEDzinho, tá? Mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre proteção ao trabalho da mulher e do menor, tá certo? No final de semana passado foi feriado, né, por conta da Páscoa, né, Semana Santa e afins, e aí não tivemos JED. No passado, eu vou postar ainda para vocês, no retrasado, né, no caso, que foi o do dia 6, que é uma gravação, tá bom? Que eu vou trazer para vocês essa parte de sistemas do saque de rescisão do FGTS, tá certo? Como que funciona sobre prescrição, competência e tudo mais, tá? Esse foi o GED, é o GED número 6. E o começo também aqui da unidade sobre proteção ao trabalho da mulher e do menor, tá? Essa parte, o comecinho introdutório sobre o trabalho, a proteção ao trabalho da mulher também está nesse GED 6 que tá gravado e aí eu vou disponibilizar para vocês, tá? E aí hoje a gente vai finalizar a parte da proteção ao trabalho da mulher e do menor, tá? Vamos ver contratos de aprendizagem e tudo mais. Pontos aí bem interessantes e bem importantes para a gente estar sempre revisando, tá? Um aviso importante, né? A gente vai fazer algumas atividades, tá? Pessoal da professora Aline, nós vamos ter uma atividade extra, tá? Um questionáriozinho, vou estar passando todas as informações para vocês lá no grupo e ao longo da semana a gente vai estar sempre divulgando, vai estar sempre alertando. Alunos do professor Cláudio, né? Não esqueçam que vocês têm uma atividade para entregar até segunda-feira, né, dia 28, que compõe a nota de vocês, tá, da prova. A atividade da peça processual para vocês, ela compõe a nota da prova, tá? Então é muito importante que vocês realizem, tá? Então confiram lá no Ava bonitinho todas as instruções, todas as informações, qualquer dúvida podem falar comigo, tá? E também já tinha conversado com o Cláudio, né? E aí ele deu ok, eu vou só combinar direitinho com ele datas e verificar a pontuação também, mas nós vamos fazer também uma atividade extra, tá bom? Provavelmente um questionáriozinho também, pra gente poder estar sempre treinando, tá? Eu tava dando uma olhadinha, a gente já se aproxima da prova, tá? A nossa prova está marcada para o dia 13, primeira chamada, e dia 15 de maio, né, segunda chamada. Então, nós temos esse final de semana, tá? Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está chegando. Nós temos esse final de semana agora. Temos a próxima semana, né? Próxima semana no dia 3, por mais que dia 1º seja feriado e tal, segue tudo normal, tá? A gente vai ter GED normal. No dia 10 também vamos ter GED normal. Muito provavelmente no dia 10 vai ser resolução de questões, tá? Então fiquem atentos, vou estar avisando para vocês ao longo da semana que no dia 10, 99% de certeza, ser resolução de questões. E no dia 13 e no dia 15 vai ter a aplicação das provas, tá bom? Vi aqui, Sandra, me manda mensagem depois lá no WhatsApp, viu, Sandra? Pra gente poder, que aí eu posso tirar essas dúvidas sobre a peça, beleza? Então aqui a gente, como eu falei, vai dar continuidade a essa parte de proteção ao trabalho da mulher e do menor, né? Vou finalizar isso com vocês hoje, para na próxima aula a gente já ver questões relacionadas à segurança e medicina, saúde do trabalho, tá? Eu vou confirmar depois com vocês bonitinho os conteúdos para a prova, né? Não se preocupem que a gente vai disponibilizar 13 e 15, isso, das duas turmas, tá? Tanto as turmas do Cláudio quanto as turmas da Aline são no dia 13 e no dia 15, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês, disponibilizar aquela mensagenzinha, o assunto é esse, tal coisa vai estar aqui, tal coisa vai estar aqui, tal,
para facilitar e vou buscar fazer esses trabalhos também, esses questionários com vocês. E aí sempre aquele esquema, né? Quando eu passo algum questionário, pessoal, é sempre com o intuito de saber como que tá esse nível de vocês. E aí eu geralmente pego as questões que vocês mais erraram, as questões que eu considero que são mais difíceis, ou as questões que a gente pode revisar mais de um tema dentro de uma questão também, para a gente poder resolver. Pode falar, Davi. Isso. 6 e 8 foi? Deixa eu conferir aqui. Tá 6 e 8? Deixa eu conferir aqui. Ele me mandou uma mensagem com as datas. Foi no começo. Tá 6 e 8. Então é isso mesmo. Ó. Aqui pra mim, na mensagem que ele me mandou no começo do semestre, tá dia 8 e dia 13. Então, vou mandar mensagem para ele confirmando. Mas se no plano de ensino, né, tá 6 e 8 e ele falou em sala que é 6 e 8, a gente mantém esse 6 e 8, tá, para vocês. Mas eu vou mandar mensagem para ele e vou confirmar, tá? Mas a mensagem que ele tinha enviado aqui para mim era primeira chamada de 8 de maio e segunda chamada dia 13 de maio, tá? Mas eu vou confirmar. Ele me mandou o plano de ensino aqui também, deixa eu conferir aqui no plano de ensino. No plano de ensino aqui tá dia 8 e dia 13. Deixa eu conferir aqui nas datas. Tá dia 8 e dia 13. No plano de ensino tá dia 8 e dia 13, né? E vocês estão falando do dias 6 e 8, né? E eu já falei do dia 13 e 15, né? Então, uma pequena divergência aí, né? Mas eu vou mandar mensagem para ele e aí a gente tira essa dúvida, tá? No mais tardar, terça-feira, na aula, né? A gente tem essa confirmação. Mas pelo plano de ensino e pela mensagem que ele me falou, é 8 e 13, tá? Beleza? Então, alunos do professor Cláudio, 8 e 13 por hora, e da professora Aline, 13 e 15, tá certo? Mas já botei aqui para eu poder mandar mensagem para ele assim que acabar, para não ter perigo e a gente não se perder, tá? Show? Tinha uma pessoa que tava tentando entrar, mas acabei não aceitando e se ela pedir de novo. É isso, então, passados esses avisos iniciais, a gente pode começar, tá? Hoje a gente vai ver muita questão de legislação, tá? Tanto que eu vou até já diminuir aqui a tela e a gente vai tratar com muitos artigos da CLT, muitos parágrafos, muitos incisos, tá? É muito importante que, se possível, você já esteja aí com seu vadimeco, já esteja aí com seu material para você poder estar marcando, para poder estar facilitando a sua vida também, tá? Em relação à licença maternidade, né, vocês precisam sempre lembrar de que existe uma diferença, né, entre a licença maternidade e o período de estabilidade, né. Começa as diferenças, né, pelo próprio início, né, a licença maternidade, ela tem início com o parto, né, vamos dizer assim. Às vezes, a dependendo da situação, a licença ela vai ter início com a alta hospitalar, né? Vamos supor que existe o parto, né? E aí ocorre alguma complicação, enfim, e aí a criança acaba ficando hospitalizada. E aí a licença vai ter início com a alta hospitalar. Já a estabilidade, ela inicia-se desde o conhecimento, né?
Então, inicia-se desde, né, do... Meu Deus, descobri que tô grávida há 3 semanas, há 1 mês, há 2 meses, tô com um bucho da grávida de Taubaté. Inicia desde do começo, tá? O período, né, é de 5 meses até após o parto, né, da estabilidade, e a licença, os 120 dias, né? Então, às vezes, tem questões que querem mostrar para vocês uma coisa, vou falar da licença, não sei o que, e aí vocês acabam confundindo. A própria questão te induz a confundir uma coisa com a outra, tá? Por mais que sejam coisas parecidas, inclusive no slide sobre estabilidades, né, a gente tem uma tabelinha, né, que faz algumas diferenças, tá? E aí, aqui, nessa unidade, a gente fala sobre algumas proteções e alguns direitos que as mulheres precisam ter, né, que precisam ser resguardados, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês. Ó, vamos dar uma olhadinha lá no artigo 392. O artigo 392, pessoal, ele é, assim, o carro-chefe, praticamente. Opa, que tem gente pedindo aqui para entrar. Ele é o carro-chefe para essa questão da proteção ao trabalho da mulher. O Eric estava perguntando do negócio da atividade. A atividade para vocês, Eric, ainda vai ser lançada, tá? Não se preocupe, ainda vai ser lançada, beleza? A gente vai avisar no Torpedo, no AVA, no grupo, viu? A atividade do professor Cláudio que já está rolando, tá? Então, o artigo 392, ele fala dos 120 dias, né, sem prejuízo do emprego e do seu salário. O parágrafo 1º fala da questão que pode ser antecipada, né, esse afastamento até o 28º dia antes do parto. Esses repousos, né, podem ser aumentados em até 2 semanas, tá? E aí, não confundam, né, essas 2 semanas de repouso com o caso, por exemplo, do aborto espontâneo, que também são 2 semanas, né? Mas são coisas diferentes. Aqui é um aumento, né, que pode ocorrer, tá? A pessoa não está muito bem ainda, não está bem fisicamente para poder voltar, teve alguma complicação, enfim. Tá? E aí, aqui já entra algumas coisas que a gente precisa falar. No parágrafo 4º diz assim, ó, é garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho, e dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares. O que é que esses incisos do parágrafo 4º estão dizendo? O inciso 1, ele está dizendo, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha em pé, é um atendente, por exemplo, uma vendedora de loja. Vai chegando um determinado momento da gravidez que você não consegue mais ficar tanto tempo em pé, que você precisa sentar mais, tal, você precisa estar mais descansando. Então, é assegurado, né, a essa mulher, por exemplo, que trabalha em pé atendendo, que ela esteja em algum determinado momento não esteja mais conseguindo exercer as suas funções, esteja afetando a sua saúde, a saúde do bebê, enfim, ela pode ser transferida para alguma outra função, uma função, por exemplo, de caixa, que ela vai passar mais tempo sentada, tá? Ou, por exemplo, a gente vai ver que as mulheres gestantes, lactantes, elas não podem estar trabalhando, né, em ambientes insalubres, tá? Independente do nível de insalubridade, a gente vai verificar isso. Tem um artigo bonitinho que fala sobre isso, tá? Então, é assegurada a transferência dela por esse período que se entender necessário, tá? E após o parto, quando já tiver tudo ok, ela volta para sua função sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo, tá? Lembrando, é sem prejuízo do seu salário e demais direitos, tá? Então, não afeta em nada. E o inciso 2 fala justamente dela poder se afastar, né, por no mínimo, certo?
é uma quantidade mínima de 6 consultas médicas, tá? Então, obviamente, né, é sempre ideal que durante, né, o período de gestação a mamãe faça, né, todo um acompanhamento e tal, para poder estar acompanhando essa saúde do bebê. Então, ela pode sim se afastar por no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares, tá? Muito importante essa questão. Então, era isso que eu trouxe aqui nesse primeiro slide para vocês, tá? Essa possibilidade dela transferir de função, tá? E ela tem no mínimo 6 consultas, tá, gente? Lembrem-se, geralmente quando se estabelece um prazo, é um prazo máximo, né? Mas aqui é um prazo mínimo, tá? Então, tomem cuidado, principalmente por questão de prova colegiada, né? Goste de colocar essas nomenclaturas, né? Mínimo, máximo, sempre, toda vida, não sei o que, um depende, um mais, tal. Mas aqui a gente está falando de uma situação que é o mínimo, tá? A gente tem que lembrar também que quem adota também tem o direito da licença maternidade, tá? Quem é que vai dizer isso? É o artigo 392A da CLT. Então, quem adota ou quem obtém a guarda judicial ou a guarda, seja voluntária ou adoção, enfim, guarda judicial, tem o direito à licença maternidade, tá? Quem diz isso? Artigo 392A da CLT. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para os fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade nos termos do artigo 392. E aí percebam, pessoal, que os parágrafos 1º, 3º e o 4º, primeiro, segundo e terceiro, eles estão riscados porque eles estão revogados, tá? Revogados ali desde 2009, tá? Mas se atente, né? Porque às vezes as questões acabam trazendo esses parágrafos, tá, como item e eles estão falsos. O que é que esses parágrafos estão fazendo? Eles fazem uma espécie de proporcionalidade. Se a criança tem até um ano de idade, a pessoa vai ter um período de 120 dias de licença. Se tiver de 1 ano a 4 anos, vai ter 60. Se tiver mais de 4 anos e até 8, vai ter 30 dias. Não, tá? Não existe nenhum tipo de proporcionalidade. Adotei ou obtive a guarda judicial de uma criança de 3 anos, 120 dias. De 1 mês, 120 dias. Não importa a idade da criança e do adolescente, tá? É importante, não existe nenhum tipo de proporcionalidade, tá? Não caiam nessas pegadinhas de Satanás, tá? Lembrando, quando a gente tá participando, né, de um processo de adoção judicial, a gente tá ali com um processo para obter a guarda judicial da criança, a gente segue todo um trâmite e aí uma das últimas coisas, quando já está tudo definido, é um termo judicial de guarda, tá? Então, vai ser expedido pela vara que está conduzindo um processo, um termo judicial que a pessoa vai se comprometer a cuidar daquela criança e tal. E aquele termo ali, ele vai dar o start do início para essa pessoa, por exemplo, que está conseguindo a guarda judicial. Então vamos supor aí que o neto entrou com um pedido de ação para poder adotar uma criança e aí ele chegou no trabalho dele e falou assim: olha, patrão, eu tô com um pedido aqui, já entrei com um processo para poder adotar aqui uma criança, quero a minha licença maternidade aí, bora, porque a gente vai ver inclusive que homens podem sim ter licença maternidade, tá? É um artigo que a gente vai ver daqui a pouco, que é questão de prova, geralmente, que se pergunta sobre isso, tá? E aí, o patrão vai falar, não, peraí, cadê o termo judicial? Cadê a apresentação do termo dizendo que você é o detentor daquela guarda? Não tem, então não pode ser startado ainda o período da licença maternidade, tá? Então, o início vai ter com o termo judicial, tá? Seja a adotante, seja a guardiã,
mas tem que ter esse termo judicial de guarda, tá? Vai ser o início. Se duas pessoas, né, estiverem adotando, né, um casal estiver adotando, a licença maternidade só vai ser concedida a um desses guardiães, empregado ou empregada, tá? É isso que diz o parágrafo 5º, ó. A adoção ou guarda judicial conjunta concederá de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães, empregado ou empregada, tá? Ah, Enzo, os dois são empregados. Pode ter duas licenças maternidades? Não, não pode. Ah, Enzo, é um casal homoafetivo de duas mulheres. Pode ter duas licenças maternidades? Não, não pode. Uma vai ter a licença maternidade e a outra vai ter a licença paternidade. Enzo, é um casal homoafetivo de dois homens. Posso ter duas licenças maternidades? Não. Vou ter duas licenças paternidades? Também não. Uma vai ser a licença maternidade e o outra pessoa vai ter a licença paternidade, tá? É assim que funciona. Não se confundam, porque isso pode ser cobrado, já foi cobrado, né? O pessoal, os alunos aí do professor Cláudio já viram isso sendo cobrado na prova deles, então é importante a gente estar ligado nisso, tá? O artigo 392b, ele diz assim, ó: em caso de morte da genitora, é assegurado o cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Então, por exemplo, vamos supor que a mãe acaba falecendo durante o parto e aí a criança nasce, tá? A criança conseguiu nascer, infelizmente a mãe não sobreviveu, o companheiro ou o cônjuge pode sim, tá? Tem o direito de usufruir da licença maternidade pelo período que ainda ia ter, né, para a mãe. Se ela ainda não tinha iniciado, né, os 120 dias, ele vai ter os 120 dias. Se ela já tinha iniciado os 120 dias, ele vai ter o restante. Não vai ter se o filho falecer, né, no caso do falecimento do filho, ou se for abandonado também, tá? O 392C é o que eu falei com o exemplo aqui do Neto, ó. Aplica-se no que couber o disposto no artigo 392A e 392B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, tá? Então, homens podem sim usufruir da licença maternidade, tá? Lembrem-se disso. Homens podem sim usufruir da licença maternidade, tá? Isso é uma questãozinha aqui, pode cair, tá? Seja na colegiada, seja em alguma atividade, enfim, é importante que vocês estejam atentos, tá? Então, faltou o 394 aqui para vocês. 394, ó. Mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que seja prejudicial à gestação. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa trabalhe, né? A mulher trabalhe em um ambiente que está sendo prejudicial à sua gestação, não tem como ela ser transferida de função, não tem como ela ir para outro setor, todos os locais são insalubres, e aí o que é que vai acontecer? Ela pode sim, né, é facultado, tá, romper o compromisso, certo? De qualquer contrato, ok? Ela pode romper se for prejudicial à sua gestação, tá? Artigo 394. Pode falar, Neto. Olha, eu confesso que, assim, como
ela está fazendo isso em virtude de uma não possibilidade da empresa, por exemplo, eu acredito que pode ser que ela tenha todos os direitos, tá? Os 40% da multa e tal. Mas eu vou confirmar, porque como o artigo não diz, né? Muito provavelmente deve ter alguma jurisprudência, algum julgado sobre isso. Sim, sim. Não foi por vontade dela, né? Vamos dizer assim. Uhum. Sim, sim. Sim. Faz muito sentido, né? Mas eu vou confirmar. Pode falar, João Vitor, se você souber, inclusive, diga-se de passagem. Droga. Sim, entendi. Tu colocou uma situação que não é exatamente o artigo. É tipo assim, não tem não tem como transferir. Uma das alternativas é, por exemplo, ela ficar em casa e ela receber tudo, normal, como se ela estivesse trabalhando, entendeu? Recebe o salário, normal. Tipo, todos os ambientes são insalubres. Não tenho como transferir ela para nenhuma outra função, para o setor administrativo, não tenho como fazer. Pode ir para casa e fica recebendo todos o todos os salários, tudo normal. Tipo, o empregado, o empregador, o patrão, não pode usar esse 394, porque quem pode usar esse 394 é a mulher, a grávida, entendeu? A empregada grávida, ela pode, não, tudo bem, vamos romper aqui e tal, e aí encerra-se o contrato de trabalho. Mas você, como patrão, por exemplo, tu não pode querer utilizar o 394 e despedir ela. O que tu pode fazer é, já que tu não tem nenhum ambiente propício para ela, não tem um ambiente administrativo, não tem nada assim no que ela possa trabalhar, vá para casa e você vai receber todos os salários como se estivesse trabalhando, normal, tudo bonitinho, infelizmente. Ou felizmente, né? Dependendo do ponto de vista. Se você for a mulher grávida, você vai achar muito bom, diga-se de passagem, tá em casa de boas, recebendo seu saláriozinho. Mas, se você for o patrão, você vai ficar, vai. Dependendo do som. E lembrando, ela está grávida, ou seja, ela está com estabilidade. Então, ela não pode, quero mandar embora, não gostei, não tem setor para ela. Não, ela está estável, né? Tem que lembrar disso também. Show? Eu vou confirmar depois a tua dúvida, viu, Neto? Porque de fato muito boa. E aí aqui o, os artigos, tal, a adoção ou guarda terá direito à licença maternidade. O termo judicial de guarda ou adoção é que dá esse start, né, esse início. O cônjuge, tá? Se a companheira falecer na morte ali, né, no parto, enfim, ele vai ser assegurado o período de estabilidade, desde que, claro, a criança tenha nascido, né, diga-se, com vida, né, tenha sobrevivido, e ele vai poder usufruir. No caso de adoção conjunta, né, seja de duas pessoas do mesmo sexo ou de duas pessoas de sexos diferentes, vai ensejar apenas em uma única licença maternidade, tá? E caso seja prejudicial à gestante, né, é facultado romper o compromisso, né, de qualquer contrato de trabalho, tá? Outro ponto importante, pessoal, da licença maternidade é que ela pode ser prorrogada, tá? A Lei 11.770 de 2008
né, ela traz essa possibilidade de prorrogação, tá? Esse é a participação da empresa no programa Empresa Cidadã, tá? O programa aí criado pelo governo, tá? Para trazer as empresas, né, participantes desse programa. E aí tem alguns incentivos, tem alguns benefícios, sejam eles fiscais, previdenciários e afins. E esse aqui, né, é uma prorrogação por mais 60 dias, né? Então pode ser por mais 60 dias a licença maternidade, tá? Um dos benefícios aí, desde que a empresa seja participante ali do programa Empresa Cidadã, tá? E aí, o 394A, ele está bem próximo aqui do 394, né? E ele fala justamente da questão da insalubridade e a gestante ali, como que funciona. Então, 394A, ele diz, ó, sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de 1. Atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo durante a gestação. E atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante a lactação. Então, percebam, nos incisos 2 e 3 tem uma parte que está grifada, né? Quando apresentar atestado médico emitido por médico de sua confiança que se recomende o afastamento, gente, isso não está valendo, tá? Tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? A DIN 5938, que declarou a inconstitucionalidade desses trechos, tá? Então, se na prova vier perguntar para você, é necessário apresentar um atestado médico de saúde emitido por um médico de confiança que recomende o afastamento? Você vai botar que não, não é necessário, tá? E aí, independente do grau, independente se é gestante, se é lactante, ela tem que ser afastada das suas funções, tá? E aí, como o João Vitor muito bem colocou, Enzo, ela precisa ser afastada, beleza. Mas eu não tenho como realocá-la. Toda a empresa é insalubre, não tenho como mandar ela para o teletrabalho, não tem como ela ficar no setor administrativo, não tem. E aí, o que acontece? Ela fica em casa, muito tranquila, repousando, descansando e o principal, ela precisa ser afastada e ela não vai ter prejuízo na sua remuneração. E, lembrando, remuneração é a totalidade dos seus ganhos. Se essa pessoa trabalha em um ambiente insalubre, ela vai ganhar um adicional, certo? A gente vai ver mais pra frente, quando a gente for falar de insalubridade e tal, ela vai ter um adicional. Seja ele no grau mínimo, médio ou máximo, tá? Ela vai ter um tipo de adicional. Enzo, eu afastei aquela empregada. Ela está trabalhando no setor administrativo, não está tendo mais contato com o agente insalubre que ela tinha anteriormente. Ela vai continuar recebendo o adicional? Sim, ela continua recebendo o adicional, tá? Então, é outro ponto que é comum cair em prova, beleza? Ela, a gestante, continua, ou a lactante, continua recebendo o seu adicional de insalubridade, tá? Sem prejuízo de sua remuneração, beleza? Ou seja, não tem nenhum desconto, não tem diminuição de nenhum valor, nada. Continua tudo igual, beleza? Gestantes e lactantes, independente do grau, mínimo, médio ou máximo. Show? Deu para pegar essa parte? Ela é muito importante, pessoal. Massa, massa. Vocês percebam aqui, né? Hoje quase a gente não tá lá nos slides, né? A gente tá muito nessa questão das legislações, tá? E aí, pessoal, além, né, dela ser afastada,
outros direitos, né, outros benefícios que ela tem, é um intervalo para amamentação, tá? Então, no período que ela estiver como lactante, né, amamentando, ela vai ter 2 descansos de meia hora cada, tá? Quem diz isso pra gente é o artigo 396 da CLT. Para amamentar seu filho, tá? Inclusive, se advindo de adoção, até que se complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Enzo, vai ser usado o período que ela tem do intervalo, né? Que ela tem normal de 1 hora? Não, é um descanso especial, certo? Um descanso especial, beleza? Parágrafo 1º, ó, quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser dilatado, né? Pode haver uma dilatação, né? Vai que a criança necessita do leite materno, né? Por mais tempo, enfim, tá? Eu mesmo acho que se eu tiver mamado 3 meses, foi muito, assim. Eu era horrível, minha mãe não era muito boa pro leite também, e aí precisei ir pro leite. Leite normal é ótimo, né? Porque o leite da mãe não é normal, mas enfim. Pro leite de. Esse outro leite aí de saco. Não, o problema é meu, pode ter certeza. Pode ter certeza. Minha mãe chorava, bichinha. Fazia ela chorar por causa disso. Mas enfim. Se ela escutar, ela vem aqui contar a história pra vocês. E aí o parágrafo 2º, né? Os horários dos descansos previstos. Oh, meu Deus. Faltou energia. Meu povo, voltamos, tá? Infelizmente minha internet parou e aí eu tô continuando aqui a gravação do computador e tô com o pessoal pelo iPad aqui, tá? Então peço que se você puder abrir aí mais uma vez o seu material, seu CLT, enfim, na internet, ajuda demais. Pode falar, João, tá com a mão levantada? Estava esperando voltar ao normal aí. Posso falar já? Pode sim, meu amigo. Em questão do artigo 196, né, que você tinha acabado de falar, no parágrafo 1º, tem dizendo que o prazo pode ser dilatado, né, se for necessário para a saúde do filho, mas isso seria a critério da autoridade competente. Seria uma autoridade judiciária, a gente teria que entrar com uma ação para poder dilatar esse prazo, é isso? É, isso mesmo. Assim, não é muito comum, né, diga-se de passagem, mas eu, no período que eu estava na Justiça do Trabalho, nunca vi uma ação nesse sentido, entendeu? A depender, isso pode ser ajustado até entre patrão e empregado, sabe? Se tiver uma relação ok, se for possível, acho que não vejo nenhum problema, sabe? Quanto a isso. Sendo possível essa dilatação e tendo resguardado, né, esse direito. Mas como é aquilo, né? Você contar com uma boa vontade, vamos dizer assim, né? Com a boa vontade daquela outra pessoa. Aí geralmente é necessário, de fato, alguma intervenção judicial, né? Vamos dizer assim. Show? Beleza? E aí é isso, gente. Com isso a gente encerra a parte do trabalho da mulher, da proteção ao trabalho da mulher, e aí a gente vai para a proteção agora do trabalho do menor, tá? Proteção do trabalho do menor. Vamos lá. O menor, ele começa sua proteção ao trabalho dele lá na Constituição Federal, tá? Lá no artigo 7º, tá? Na nossa Constituição Federal. Vou abrir aqui a parte da Constituição. No seu inciso 33, tá? Inciso 33. Achei o 23, cadê o 30, 30, 31, 32?
33? Rapaz. Não, peraí. Eu tô no artigo 5º, né? Aí é difícil achar o 33 correto, né? Ô, meu filho, tá aqui, 33. Só um minuto. Proibição ao trabalho noturno. Isso, achei aqui, ó. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer natureza. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, tá? Continua olhando. E aí, o que é que o artigo traz, esse inciso traz pra gente? Primeiro, proibido, não pode de jeito nenhum, never, nunca, tá? Trabalhar o menor em horário noturno, perigoso ou no ambiente insalubre, tá? Enzo, o que é esse horário noturno? É aquele lá das 22 às 5 horas da manhã, tá? Que tá lá no artigo 404 da CLT, a gente vai daqui a pouco dar uma olhadinha. Também não pode qualquer trabalho a menor de 16 anos. Não pode, salvo na condição de aprendiz, que a gente vai ver também a parte do contrato de aprendizagem aqui, tá? Então, não pode trabalhar em ambiente noturno, em horário noturno, em ambiente perigoso ou em ambiente insalubre. Não pode, certo? Trabalhar com menos de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, tá? Então, verificada aqui a Constituição, vamos lá para o artigo 402 da CLT. 400... aqui... Vamos passar um. Aqui. 402. Ó. Considera-se menor, para os efeitos desta consolidação, o trabalhador de 14 até 18 anos. Tá? Então, o menor é aquele de 14 até 18 anos. O 403 traz novamente, mais uma vez, é proibido qualquer trabalho a menor de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Tá? E, mais uma vez, o trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, material, social e em horários e locais que não permitam a frequência na escola. Então, perceba, por mais que o menor possa trabalhar, por mais que o menor possa, certo, tá auferindo, né, alguma renda, está trabalhando ali, está na labuta, ele precisa estar frequentando a escola, ele não pode estar trabalhando em locais, sejam eles perigosos, insalubres, em horário noturno, mas em ambientes que prejudiquem a sua moral. Ele não pode trabalhar num cabaré, ele não pode trabalhar numa boate, numa balada, certo? Todos esses locais são vedados os menores trabalharem. E aí a gente vai, inclusive, ver isso também. Tá? E aí o 404, ó, do horário noturno que eu disse para vocês, ó. Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerado este que for executado no período compreendido entre as 22 e as 5 horas da manhã, tá certo? Então, artigo 404 da CLT diz isso. E o 405, ó, ao menor não será permitido o trabalho nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes, né, de quadro para esse fim, aprovada pelo diretor-geral do Departamento de Saúde, de Segurança e Higiene do Trabalho. E 2, em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade, tá? Então tem que ter atenção a isso, tá? O parágrafo 2º diz assim, ó: o trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do juiz dos menores. Juiz dos menores, gente, né? Esse artigo aqui é de 1900 lá vai bolinha, né? Então, o juiz dos menores aqui está se referindo ao juiz da vara da infância e juventude, tá? Por exemplo, que nós que no estado temos uma vara especializada para isso, tá?
ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos, e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral. Então, o juiz vai verificar se aquela atuação, se aquele trabalho vai ter algum tipo de prejuízo, tá? Seja para a formação psíquica, moral, enfim, intelectual daquela criança, tá bom? O parágrafo 3º desse artigo diz assim, deixa eu só limpar aqui, diz assim, considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho, a linha A, prestado de qualquer modo em teatros de revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos. B. Em empresas circenses em funções de acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. A linha C. De produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar a sua formação moral. O D. Consistente na venda a varejo de bebidas alcoólicas. É meio lógico, né, gente? O menor, ele não pode consumir, ele não pode estar trabalhando num ambiente que vai prejudicar a sua moral, então ele não pode estar trabalhando num ambiente que vai vender bebida alcoólica, né? Num bar, enfim. Às vezes a gente usa um pouquinho da cachola e dá certo, né? O parágrafo 4º diz assim, ó. Nas localidades em que existirem oficialmente reconhecidas instituições destinadas... Alguém quer falar? Boa tarde. Oi. Tu disse que o menor é de 14 a 16? Não, 14 a 18. 14 a 18? Aqui, ó. Deixa eu ver. 402. Artigo 402 da CLT. Considera-se o menor, para os efeitos dessa consolidação, o trabalhador de 14 até 18 anos. Ok. Mas que eu tinha ouvido 14 a 16. Não. Boa. E aí, ó, o artigo 406, ele traz a possibilidade dos juízes menores, né, como eu já comentei para vocês, no nosso caso, que seria o juiz da vara da infância e juventude, autorizar ao menor o trabalho que se refere às letras A e B do parágrafo 3º do artigo 405. O que é o A e o B? Trabalho prestado de qualquer modo em teatros de revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos. Enzo, isso quer dizer que o menor vai poder trabalhar no cabaré? Não, mas essa linha traz, por exemplo, os cinemas. Então vamos supor, existe algum problema do menor estar trabalhando, conferindo os bilhetes dos cinemas, desde que não seja num horário perigoso, no horário noturno, esteja dentro ali de um horário ok, que não atrapalhe a sua frequência na escola, nenhum problema. Então, tudo ok. Empresas circenses, né? Bem comum, tá? A gente ter pessoas menores, né? Os famosos de menor, estarem trabalhando, tá? Então, é importante que vocês parem um pouquinho e pensem, poxa, isso vai gerar algum prejuízo à moralidade, ao desenvolvimento psíquico, físico daquela criança? Não. Então, ok, tá? Aquele trabalho vai prejudicá-lo na escola, a sua frequência à escola? Se sim, não dá, não tem condições, tá? E, novamente, o parágrafo, o inciso 1 e o inciso 2 falam dessa autorização e o principal, o inciso 1 diz assim, ó, desde que a representação tenha fim educativo ou a peça que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral. Como eu comentei, né? A pessoa vai trabalhar, por exemplo, num cinema, num teatro, desde que não a indicação, né, a classificação daquela peça, daquele filme, enfim. E o inciso 2, ó,
desde que se certifique que a ocupação do menor é indispensável à própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos, e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral. Como eu comentei, né? Dos circenses, por exemplo. Comum, né? Que a família inteira trabalhe no circo, né? Então, é muitas vezes necessário que aquela criança trabalhe também, tá? Então era isso, vamos para o artigo 406, já comentei com vocês. Artigo 407, ele traz em relação ao abandono do serviço ou a mudança de função do menor. Diz assim, ó, verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ele obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de função, tá? Então, se o juiz verifica, a autoridade, né, verifica que o menor está trabalhando em um ambiente que está sendo prejudicial ao seu desenvolvimento físico, ou à moralidade, ou à sua saúde, enfim, ele pode sim fazer com que aquele menor abandone. Vai-se embora daqui, macho. Pode trabalhar aqui não. Ou então transferi-lo de função, tá? E aí, pessoal, nesse caso, já aqui antecipando, que pode ser que aquele mesmo esquema que o Neto perguntou, né? E nesse caso, como que vai ser a dispensa, tá? Nesse caso, o próprio artigo vai falar sobre isso. Ó, o parágrafo único diz assim: quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de função, configurar-se-á rescisão do contrato de trabalho na forma do artigo 483. O artigo 483, gente, ele traz as justas causas do empregador, né? Quando você, como empregado, pode verificar alguma falta grave do seu patrão e rescindir o contrato por justa causa, tá? Artigo 483 é o que a gente conhece como a rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Você, como trabalhador, vai na justiça e vai falar, olha, o meu patrão, ele não está pagando os meus salários nas datas corretas. Ele não está depositando meu FGTS, ele está descumprindo o contrato de trabalho, ele está me fazendo trabalhar em um ambiente que é prejudicial à minha moral, não me mudou de função. Então, é sim a rescisão indireta do artigo 483, tá? E aí, na rescisão indireta, é como se você estivesse sendo dispensado sem justa causa. Recebe todos os direitos, tá? Os 40% da multa, tudo que tem direito, você deve receber, tá? O artigo 408, ele vai falar sobre a extinção do contrato do menor. Diz assim, ó, ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral. Então, a pessoa que é o responsável pelo menor pode sim rescindir o contrato de trabalho dele, tá? Pobrezinho do menor, todo mundo tá tentando ajudar ele, né? Então, pessoa que é responsável, sim. Deixa eu ver só aqui a pergunta da Silvia. Ó, a Silvia fez uma pergunta aqui, ó, Enzo, me explica. O menor de 14 a 18 anos não pode trabalhar, salvo na condição de aprendiz. Ok? Então, quem é esse menor? Pronto. O menor para a CLT é dos 14 aos 18, certo? Quem não pode trabalhar, certo? É os menores de 16, certo? Menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Entendeu? É isso. E aí, deixa
Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui de novo o chat. Então é basicamente desses menores que a lei tá falando. Tá? Show? De 14 a 18 anos é considerado menor. De abaixo de 16 não pode trabalhar de jeito nenhum. Não pode trabalhar de jeito nenhum. Tá? Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Tá? E aí, a extinção do contrato já eu mencionei para vocês, no artigo 408. No artigo 411, diz aqui, ó. A duração do trabalho do menor regular-se-á pelas disposições relativas nesse capítulo e tal. E aí aqui, ó. Artigo 412. Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 turnos, haverá um intervalo de repouso não inferior a 11 horas. Gente, aqui o intervalo entre uma jornada e outra, que qualquer trabalhador normal, comum, tem que ter um intervalo entre de 11 horas, no mínimo de 11 horas, tá? Beleza? O intervalo ele tem que ser no mínimo entre uma jornada e outra de 11 horas para o trabalhador normal, vamos dizer assim, e para o menor, tá? O 413 ele traz uma informação que é muito importante. Ele diz assim, ó, é vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor. Ou seja, não pode o menor fazer hora extra. Ele prorrogar a sua jornada. Salvo, vamos ver as condições aqui. Até mais 2 horas, independente de acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo, nos termos do capítulo 6 desta consolidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 48 horas semanais ou outro inferior legalmente fixado. Gente, você está careca de saber. A professora falou em sala. O professor Cláudio comentou isso. Eu vou comentar isso com vocês. A CLT é do tempo que o meu tataravô, do meu avô, era vivo. Né? Então, assim, a gente sabe que tem muita coisa que está em desacordo. E, principalmente, tem muitas coisas na CLT que estão em desacordo com a legislação atual, do tempo do boom, é isso aí. Mas está lá, bonitinho. Se você abrir o site do Planalto, CLT, pá. Aí for até o artigo 413, inciso 1, lá vai estar 48 horas, tá? Mas pegue o seu CLT, pegue o seu vadimeco e risque e anote. São 44 horas, tá? Artigo 7º da Constituição, que fala os direitos fundamentais, prevê que a jornada ela vai ser de 8 horas diárias e 44 semanais. Gente, como é que uma pessoa com mais de 18 anos pode trabalhar só 44 horas semanais? E uma pessoa que é menor de 18 anos vai poder trabalhar mais de 44? Não tem sentido, né? Mas, marque. Estou dizendo para você. Eu não estou dizendo para você só para dizer não. Eu tô dizendo para você com experiência própria, tá certo? Tô dizendo porque eu já cometi esse erro. Presta atenção o nível do que aconteceu. Questão na prova. Fui aluno da professora Aline, né? Tinha lá uma questão que o pobre do menor. E perguntava se o pobre do menor podia fazer hora extra, se não podia, não sei o que. Eu não tinha terminado a prova ainda, tava na pressa. Achei o artigo e falei, puxa, pá. Respondi, a questão tá aqui. Fala, pá, 48 horas. E pá, entreguei minha prova. Pá. Quando eu peguei a prova, eu já era monitor da linha, diga-se de passagem, de trabalho 1, tá? E sabia. Trabalho 1, a gente vê o artigo 7º da Constituição e sabe que o limite máximo é 44 horas semanais. Ela simplesmente botou 2 pontos de interrogação e botou oi? E circulou 48 horas semanais. Então, assim, digo para vocês com propriedade de quem já errou, tá? E eu torço do fundo do meu coração que caia questão sobre isso. E eu imploro, professora, por favor, coloca uma questão que eles precisam lembrar disso.
É para vocês sofrerem no que eu sofri? Com certeza. Mas é para pegar quem está desavisado, tá? Então, faça isso. Por favor, mude a sua CLT e coloque 44 horas, tá? Por exemplo, na OAB, você não pode escrever no seu Vadimeco, na sua CLT, tá? E aí, você tem que arranjar algumas outras estratégias para você saber que aquilo está cancelado. Então, por exemplo, a minha estratégia foi tudo que estava cancelado na CLT, não estava vigente, eu marquei de rosa, tá? Então, se eu pegar aqui para vocês, ó, e mostrar, o meu 48 horas está marcado de rosa, porque está me dizendo que aquilo não está valendo, tá? Então, marque, você que pode riscar, porque você na sua prova, você vai poder riscar, não tem problema não, você botar 44 horas lá, ninguém vai reclamar não. Então, bote 44 horas. E o inciso 2 também está com erro, porque diz assim, ó, excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 horas, com acréscimo salarial de pelo menos 25% sobre a hora normal. Gente, e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Gente, presta atenção. O trabalhador normal, comum, tem no mínimo 50% de adicional de hora extra. Por que que o diabo do menor vai ter só 25%? Não pode, né? Tá errado, certo? Tem que ser corrigido, tá? Então, pegue a sua CLT, pegue o seu Vadimeco, marque, risque, bote 3 asteriscos aí. Pinte de vermelho, pinte de rosa, pinte de amarelo, pinte de laranja, pinte de a cor que você quiser. Pra quem for daltônico, uma pena, né? Não vai conseguir pintar da cor aí que você acha que é. Mas não erre isso, gente. De verdade. Eu estou dizendo do fundo do meu coração, porque eu errei isso e assim, eu fico chateadíssimo quando eu vejo que eu errei isso e por conta da pressa e eu sabia o conteúdo, sabia que o limite máximo é 48 horas semanais, mas você na pressa, você esquece, você quer responder a questão, você precisa entregar, o professor tá ali, ó, vamos gente, 3 minutos hein, pra acabar, vamos gente, acabou o tempo, e você só quer entregar. Então assim, se tem uma dica maior que eu posso dar para vocês durante todo esse semestre, é por favor, não caiam nessa, sim, de verdade. E eu vou perturbar a Aline, perturbar o Claudio, perturbar todo mundo para botar um negócio sobre isso aqui que é para vocês errarem, tá? Eu sou muito legal, mas eu quero ver vocês passando pelo mesmo sofrimento que eu passei, tá? E aí, o artigo 414, ele vai falar assim, ó: quando o menor de 18 anos for empregado de mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas, tá? Então, ao menor, uma pessoa normal, ela pode trabalhar em mais de um estabelecimento sem nenhum problema, tá? Mas o menor, se ele trabalhar em mais de um estabelecimento, as suas horas serão somadas, tá? Então, 8 horas diárias e 44 semanais dele vale para tudo, tá? Trabalha em 2 estabelecimentos. Ele não pode fazer 8 horas em um e 8 horas em outro, tá? Ele tem que fazer 4 e 4, 6 e 2, 5 e 3, enfim, como for a jornada dele, tá? Mas essas horas serão somadas, tá? Beleza? O próximo artigo que a gente vai ver é o 439, tá? Artigo 439 diz assim, ó: é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tá? Então, o menor, ele pode receber seu salário e pode... Tá aqui, ok, recebi meu salário. Porém, tratando-se de rescisão do contrato de trabalho, é vedado o menor de 18 anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Então, o menor de 18 anos, ele pode receber os seus salários e dar a quitação do salário. O recibozinho ali, assinar, recebi 1.518, né? Se não me engano, salário mínimo. Tal, tudo ok. Porém, ele não pode assinar a sua rescisão do contrato de trabalho sem a assistência dos seus responsáveis, tá? É necessário essa assistência
dos responsáveis, tá certo? Muito importante. E o 440, uma informação, né, que a gente precisa lembrar também. Contra os menores, contra é ótimo, né? Tá brigando com eles. Contra os menores de 18 anos, não corre nenhum prazo de prescrição, tá? Lembram da prescrição? Prescrição bienal e prescrição quinquenal. Bienal é os 2 anos a partir, né, do encerramento do contrato de trabalho, e a quinquenal são os 5 anos que você conta para trás, né, da data do ajuizamento, que você pode pleitear os seus direitos, tá? O menor de 18 anos, ele não possui prazo prescricional. Isso quer dizer que se você for contratado com 16 anos, certo? Ah, passei só 3 meses trabalhando. Vou contar 16 não, né? Porque 16 vai começar a iniciar o prazo prescricional quando ele for 18. Mas 14, vamos botar os 14, pronto. 14. E aí trabalhei 2 anos. Aí, ó, caiu o simulado da OAB de sexta-feira, ó. Caiu uma questão sobre isso, né? Pois é uma questão comum em OAB, tá? Comum essa questão em OAB. Tanto essa questão da prescrição quanto essa questão da rescisão, tá? É questão batata, assim. Seja primeira fase, seja segunda fase, tá? É bem comum. Então, a pessoa foi contratada com 14 anos, como aprendiz. Trabalhou os 2 anos. Terminou ali com 16 anos. Vai iniciar o prazo para ela pleitear alguma verba? Não. Até os 18 anos não conta nenhum período prescricional, tá? Fiquem atentos. Em relação às férias, gente, a gente vai lá pro artigo 136, tá? O artigo 136 vai dizer o seguinte no seu parágrafo 2º, tá? O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares, tá? Então, oi. O João Vitor levantou a mão. Ah, boa. Falei, João Vitor, pode dizer. Obrigado, Miri. Não vi, não. Oi, é só porque eu não escutei qual é o artigo que fala da não prescrição dos menores. 440. Eu fazendo um 10 na mão, né? Mas 440. Artigo 440. Beleza? Quando eu mandar pra vocês o slide, tem os artigos bonitinhos, né? Lá no slide. Mas se eu apresentar o slide aqui, eu não vejo vocês, e aí eu já não vejo vocês direito. Aí é uma confusão medonha, né? Tá? Mas menor de 18 anos, ele tem sim o direito a fazer as suas férias no seu trabalho coincidir com suas férias escolares, né, gente? Acho que quem trabalha e estuda consegue perceber um pouco disso, né? No estágio, ou seja, num trabalho normal, né, CLT, que às vezes quando você está de férias da faculdade, mas você não está de férias ali do trabalho, você sente, né, que você não está 100% de férias. Aí quando você tira férias dos dois, aí armaria, né? Acorda 10 horas da manhã, não quer saber de mais nada, tá na vida boa, tá? Vamos agora falar do aprendiz, gente. O contrato de aprendizagem, ele possui uma série de características especiais, tá? Que a gente precisa lembrar. Primeira coisa, como eu falei, ele tem várias características especiais. Então ele é um contrato de trabalho especial. Por quê? Ele precisa ser um contrato por escrito. Obrigatoriamente, o contrato de aprendizagem ele tem que ser por escrito. O contrato de aprendizagem também ele é por prazo determinado, ou seja, você tem um dia para iniciar e você tem um dia para encerrar. O contrato de aprendizagem ele é para pessoas maiores de 14 anos e menores de 24 anos. Então, maiores de 14 e menores de 24 anos. Gente, o contrato de aprendizagem ele possui um binômio, tá? Que é ensino, aprendizagem e trabalho, tá? Então, essas duas coisas elas têm que estar atreladas. E aí, você não somente vai trabalhar, mas você vai fazer um curso, você vai aprender alguma coisa, tá? Ah, Enzo, eu posso ser contratado como aprendiz no supermercado e ficar ensacando ali, né, depois do caixa, as compras. Gente, não, tá? Por quê? Porque
você não vai estar tendo esse binômio, né? Esse aprendizagem trabalho. Exige, até onde eu sei, no Senac, no Sesc, nesses CIE da vida, não tem nenhum curso para empacotador de supermercado, certo? Vai ter para diversas outras áreas. É muito comum, gente, aprendiz nas áreas administrativas das empresas, tá? É muito, muito comum, tá? E aí, o artigo 428, tá? Vai falar um pouquinho sobre isso, ó. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e o menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias à sua formação. Então precisa, gente, ele vai estar fazendo um curso que vai, né, trazer alguma aprendizagem na sua formação técnico profissional, tá? No artigo 428, mesmo artigo que a gente acabou de ler, no parágrafo 1º, ele vai falar de um ponto importante. Gente, não é porque o pobrezinho é menor, não é porque o pobrezinho é aprendiz que ele não vai ter sua carteira assinada, tá? É necessário a assinatura da carteira, tá? Tem que ter sim a assinatura da CTPS, beleza? No parágrafo 2º, diz que, salvo condição mais favorável, vai ser garantido ao aprendiz o salário mínimo hora, tá? Então, ele é garantido pelo menos o salário mínimo hora. Se tiver uma convenção, um acordo coletivo, ou o próprio contrato individual dele prevê um salário mais favorável, nenhum problema, né? Parágrafo 3º, ó. Ponto importante, gente. Importante. Que geralmente é cobrado, tá? Cobrado em colegiado. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. Então, o contrato de aprendizagem ele tem uma duração máxima de 2 anos, tá? Caso a pessoa seja portadora de deficiência, não existe esse limite de 2 anos. O parágrafo 5º diz, ó, a idade máxima prevista no caput desse artigo, ou seja, os 24 anos, não se aplica a aprendizes portadores de deficiência. Então, pessoas que são portadores de deficiência podem sim ser contratadas se forem maiores de 24 anos, tá? Então, parágrafo 5º traz isso. E aí, a pessoa pode não ter concluído ainda o ensino médio. Como é que fica a situação dessa pessoa que não concluiu o ensino médio? Parágrafo 7º diz assim, ó. Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no parágrafo 1º, que é o inscrição no curso e tal, bababá, tá regularmente matriculado na escola, não sei o quê, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental. Tá? Então, se não houver naquela localidade oferta de ensino médio, vai sim ser possível a contratação do aprendiz, desde que ele tenha concluído o ensino fundamental. Tá? E aí, pessoal, lembrem sempre da Lei 8.036, que é a lei que fala sobre o FGTS, e lembrem que a alíquota do FGTS do aprendiz ela é reduzida. As alíquotas do FGTS, de maneira geral, elas são de 8%. Do pobre do aprendiz, a alíquota é de 2%, certo? A alíquota é diferenciada. Onde diz isso? No artigo 15, parágrafo 7º, tá? Da Lei 8.036, beleza? Vai falar sobre isso. Deixa eu abrir aqui só, 8.036. Vamos ver aqui. 8.036, cadê você?
8.036. Diz aqui, ó, no artigo 15, 9, 10. Artigo 15 aqui, ó, no parágrafo 7º. Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput desse artigo reduzida para 2%. Tá? 2%. Parágrafo 7º do artigo 15 da Lei 8.036, Lei do FGTS. E aí, pessoal, você pode perguntar, Enzo, beleza, eu entendi já um pouquinho sobre o contrato de aprendizagem, entendi que tem que ter esses requisitos, tem que estar maior de 14 anos, menor de 24 anos, é por prazo determinado, 2 anos no máximo. Para portadores de deficiência, não se aplica os 24 anos máximo e nem o prazo de 2 anos, tem que ser por escrito. Mas quem é que pode contratar o pobre do aprendiz? E aí diz assim, ó, o artigo 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos serviços nacionais de aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandam formação profissional, tá? Então, as empresas precisam ter no mínimo 5% e no máximo 15% dos seus funcionários aprendizes, tá? Quem é que não contrata? O parágrafo 1º diz assim, ó, do 429. As frações... Oh, não, pera. É? Aqui, ó. Perdão. O parágrafo 1º A. Diz assim, ó. O limite fixado nesse artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos, tá? Que tenha por objetivo a educação profissional. Então, se o empregador for uma entidade sem fins lucrativos, ela não precisa, tá? Ok? Não precisa ter aprendiz. Microempresas e empresas de pequeno porte também não precisam, tá? Ter aprendizes no seu quadro de funcionário, tá? Jornada do aprendiz, gente, ela é de 6 horas diárias. Artigo 432 diz assim, ó. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. O limite previsto nesse artigo poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica, tá? Então, se for computada as horas do curso que ele tem que fazer, ele sim pode ter esse limite até 8 horas diárias, tá? O artigo 433, ele vai falar da extinção, o término. Como é que encerra o contrato de aprendizagem? O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo, na data que ele estava previsto para encerrar, ou quando o aprendiz completar 24 anos. Ressalvada a hipótese do parágrafo 5º do artigo 428, ou antecipadamente. Pode, sim, sem nenhum problema, o contrato de aprendizagem ser encerrado antes do seu prazo, desde que o desempenho insuficiente ou inaptidão do aprendiz, por exemplo, ele cometer alguma falta disciplinar, ou o próprio empregador cometer alguma falta, né? A pedido do próprio aprendiz, o aprendiz pode pedir demissão, sem nenhum problema, não tem nenhum problema. Ou o aprendiz deixar de frequentar a escola, a ausência injustificada da escola que implique na perda do ano letivo. Então, o aprendiz perder o ano letivo também pode acabar encerrando, extinguindo o contrato do pobre do aprendiz. No parágrafo 2º, diz assim, ó, não se aplica o disposto no artigo 479 e 480 desta consolidação às hipóteses de extinção do contrato mencionadas neste artigo. O que é que fala, gente, o 479 e o 480? Ele fala da multa no caso do encerramento sem justa causa, tá?
Vamos ver aqui, ó, 479 e 480. Isso aqui, ó. Havendo o termo estipulado, o empregado não poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador. E o 479 diz justamente o contrário. O empregador que sem justa causa demitiu o empregado será obrigado a pagar-lhe a título de indenização uma multa, tá? Ou seja, ao pobre rei do aprendiz, ele não tem direito à multa, certo? No caso do encerramento antecipado do contrato. Por quê? Nos contratos normais, se você é contratado por prazo determinado e encerra antes, você tem a aplicação da multa. Qual é essa multa? São os salários que você teria direito, tá? Até o término do contrato. Mas o pobre do aprendiz não tem a aplicação dessa multa. Beleza? Tranquilo? É isso, gente. Deixa eu peço só que vocês não saiam, porque eu vou bater um print aqui. Deixa eu só encerrar logo aqui a gravação. Pessoal da gravação, muito obrigado. Vou estar encerrando aqui a gravação.